Olá, seja bem-vindo ao podcast Não Pode Dengue. Eu sou a Flávia Neves. Eu sou a Bruna Moreira. Eu sou a Lara Rayana. E eu sou o Gregory Barman. Bom, no episódio anterior, entendemos um pouco mais sobre o que é a dengue e como ela funciona. Hoje fizemos algumas perguntas específicas para entender um pouco mais sobre a doença. Quais são os sintomas de uma pessoa diagnosticada com dengue? A dengue, ela pode variar, né? Desde febre, que pode durar de 2 a 7 dias. A gente chama dor retroorbital, né? Que é a dor atrás dos olhos. Cefaleia, que é a dor de cabeça. A gente pode ter presença de petequias. A gente pode ter, que é uma queixa bem importante, assim, que a maioria dos pacientes que tem a dor no corpo, que a gente diz que é a mialgia, que é uma dor muito intensa no corpo, uma sensação de cansaço, né? São essas características. Tem o exantema, que também são afecções de pele, a gente consegue observar manchinhas vermelhinhas na pele, né? Então, são essas as características principais. E a gente também queria saber como que nós, da sociedade, a gente pode nos prevenir da dengue. Tá. A prevenção, né, ela está muito vinculada ao combate do mosquito, né? De que forma que a gente consegue fazer isso? A gente, dentro de cada domicílio, dentro de cada casa, né, dentro do bairro, das comunidades, a gente trabalhar essas questões. Por exemplo, isso que a gente está fazendo, né? A gente está discutindo, a gente está conversando, a gente está pesquisando, a gente está compreendendo sobre a temática. Isso é extremamente importante, né? Para a gente poder combater, a gente precisa saber o que está acontecendo realmente. Exatamente. A gente precisa conhecer o inimigo para saber como estudar ele. A gente aproveitar esses espaços, né? Para a gente estar conversando, estar discutindo, estar trazendo também essas discussões que são, né, norteadas à educação, vamos dizer, as escolas, né? Elas são extremamente importantes para auxiliar a gente nesse processo. Então, a gente trazer essa discussão, fomentar essas questões dentro das unidades de saúde, dentro das comunidades, dentro das escolas, dentro, né, de todas essas redes, extremamente importante, dentro da igreja, a gente conversar isso, porque são comunidades que são importantes, às vezes são pessoas que são ouvidas. E nós, né, enquanto alunos, enquanto crianças, enquanto, né, profissionais e pessoas, a gente levar isso para casa, né, agregar esse conhecimento e tornar rotina. Isso, de que forma que a gente pode fazer isso? Pôr em prática. E isso, pondo em prática. Olhar, fiscalizar, uma vez por semana a gente tirar um tempinho para olhar se não tem nenhum vaso, se não tem nenhum criadouro. Pois é, porque tem muita gente que acha que prevenir a dengue é só matar o mosquito, ver o mosquito, matei. Não. Mas não é, né? Não, os criadouros, né, a gente consegue combater, vamos pensar, se dentro de uma postura, a fêmea, né, ela coloca ali em torno de 100, 150, 200 ovos de uma vez só, né? Ela tem uma duração, em média de vida, de 30 a 45 dias, né? Então, durante a vida dela, durante aquele ciclo dela, ela pode ter em torno de 4 posturas. Cada uma, vamos pensar que em torno de 150 ovos, né? Ela faz isso. E quantas fêmeas vão ter por aí? Então, se a gente pensar nisso, como é que a gente dá conta de tanto mosquito? De matar tanto mosquito? A fêmea colocou o ovo, daí esses 250 metade, digamos assim, é fêmea, tem mais... Vai se multiplicar. Vai se multiplicar, uma potência, cada vez vai né? ser maior. Então, vocês entendem quanto que é difícil, né? A gente entrar no combate depois que o problema está instalado, né? Então, o que a gente pensa, né? A gente tem que combater enquanto ele é larva, que é o melhor momento para a gente combater. A gente vai olhar, ele vai visualizar, e como é que a gente consegue visualizar isso? Às vezes piscinas, balde, potinho, tampinha de garrafa, copo descartável, tudo aquilo que possa acumular água, né? A fêmea, ela vai pôr os ovos na bordinha, né? Ele põe próximo ali à superfície da água, ali na borda, e após, né, ter uma condição propícia, como a gente falou, a questão da chuva, então aquele ovo ele vai eclodir e rapidamente ele vai se tornar larva e posteriormente, né, ele vem a ser um mosquito. Sim. Então, se eu pudesse dizer, né, assim, em suma, de que forma que a gente conseguiria, né, de forma que a gente conseguiria contribuir justamente nisso, nessas ações educativas, tá? E nessa prática, né, de cuidar. Se cada um cuida da comunidade, se cada um observa, né, quais são esses potenciais criadouros e a gente age combatendo isso dentro do domicílio, a gente consegue, né, melhorar. E principalmente a longo prazo a gente consegue até exterminar, garantir que a gente não vai ter. Né? E muitas vezes a pessoa, ela pegou dengue ou covid e ela acha que ela tá com um ou com outro, ela não tem certeza. Agora, né? E qual sintoma a gente pode identificar para ver a diferença dos dois?
Ai, não tenho nem como te dizer isso. Se eu te disser assim, pela sintomatologia, de que forma que a gente consegue caracterizar se é um ou outro? Às vezes os sintomas a gente diz que eles se sobrepõem. Porque quando tu estás, né, com Covid, tu pode ter dor no corpo, tu pode ter dor de cabeça, tu pode ter, Sim. né? Então, às vezes a gente não tem como diferenciar só pela sintomatologia. O que a gente orienta é sempre quando a pessoa ela tem essa sintomatologia, seja de sintomas gripais, né, uma síndrome gripal que a gente chama, ou se ela entende, né, que ela tem essas características que estão associadas ali à dengue, ela procura uma unidade de saúde. Dentro da unidade de saúde, o médico ele vai fazer um exame clínico, ele vai avaliar, principalmente com relação à dengue, os sinais de gravidade, né? Porque a dengue, quando a gente tem a dengue clássica, né, que são com sintomas mais leves, não existe muita orientação com relação ao manejo disso, né? O que a gente vai estar orientando? A pessoa vai repousar, vai estar fazendo uso de sintomáticos. Se teve dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Se teve dor no corpo, toma um remédio para dor, né? Se teve febre, vai tratar ali. Mas, assim, ela é uma doença que ela é autolimitada, né? O que significa autolimitada? Não tem remédio para virose, não tem remédio para o vírus, né? A gente tenta controlar e acumular. Isso, ele tem prazo para começar e para terminar. O problema é que nas formas mais graves da dengue, a gente pode ter alteração hematológica, alteração no sangue, principalmente relacionada à alteração de plaqueta. E a plaqueta ela é responsável, né, pela coagulação do sangue. Então, se eu tenho alteração de plaqueta para menos, se eu diminuir a quantidade de plaquetas, eu vou diminuir, vamos dizer, a qualidade da gente conseguir estancar aquele sangramento, né? Sim. Então, o que eu fico suscetível a ter? Hemorragias. Então, essa pessoa pode ter hemorragia, pode ser um sangramento nasal, um sangramento na gengiva, né? E por isso que ele aparece essas petecas, essas alterações na Muita pele. gente fala, né, que na segunda vez que tu pega a dengue é bem provável que seja hemorrágica. E daí tem muita gente que tem medo disso. Por que isso? Porque quando tu tens um tipo, são 4 tipos. Quem falou que era 4 tipos? O Gregory. Isso, Gregory, né? Trouxe pra gente que a gente tem 4 tipos de dengue, né? Então, a gente, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, não necessariamente em termos de gravidade ou em termos... Foi só a ordem que eles foram descobertos, né? Então, o que acontece? O tipo 3, ele tem mais virulência, ele tem uma maior capacidade, assim, de transmissão, né? Um maior potencial de transmissão. Mas com relação a isso, é que quando a gente adquire aquele tipo, o nosso organismo ele fica mais resistente àquele tipo. Então, quando a gente pega, normalmente a gente pega do outro tipo, que não aquele que a gente já teve. A gente fica meio que não imune, mas nosso organismo ele se acostumou, digamos assim. Ele é uma certa imunidade. Ele traz pra gente, ele traz uma resistência maior porque o nosso corpo ele produz anticorpo específico para aquele tipo de dengue. Eu vi sobre uma hipersensibilidade, que é tipo um excesso de imunidade. Isso Eles dizem que é uma preocupação por conta disso, por conta da resposta imunológica, né? Tu tens, mas a grande preocupação que hoje a gente se fala é que se hoje a gente tem vários casos do dengue clássica, que é uma dengue que a gente tem, vamos dizer, um certo controle, porque ela tem, são sintomas que são mais tranquilos, mais brandos, né? E daí o que a gente se preocupa? Se de repente, próximo ano, a gente tiver uma outra epidemia de dengue, que tipo de dengue vai vir? Sim. Como já tá acostumado, vai ser maior e cada vez mais. De repente, a gente, né, tem a possibilidade de ter vai ser um ciclo. Um tipo, né, Gregory, de dengue que seja com forma mais grave. Então, isso preocupa a gente. Mas não é aquela preocupação pra gente se desesperar, pra gente, né? Ai, meu Deus, o que eu faço? A gente sabe o que faz. Então é isso, gente. Por hoje é só. Acompanhe os próximos episódios e boa.